Então, pessoal, questão 6 da lista de gás ideal, parte 2, né? Reduzindo-se a quarta parte a pressão exercida sobre 400 mililitros de ar, qual o novo volume a uma temperatura constante em mililitros? Então, é uma questão de transformação gasosa. Ele tem uma pressão, depois a pressão é reduzida à quarta parte, ou seja, a pressão ela diminuiu 4 vezes, e aí o volume era 400 ml no início, e ele pergunta, com essa redução, a quarta parte da pressão, qual será o novo volume? E ele diz que a temperatura é constante, então, importante aqui, ó, a temperatura ela é constante. A temperatura ela é constante. Então, é uma questão de lei de Boyle. A gente sabe que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ele está dizendo que a pressão reduziu a quarta parte. E ele não disse quanto era a pressão. Então, como ele não disse, eu vou chamar essa pressão P1 de P. Certo? Vou chamar essa pressão P1 de P. E, como reduziu a quarta parte, qual vai ser a nova pressão? A nova pressão vai ser P sobre 4. Tá? Então, quando ele não fornecer o valor numérico, mas ele vai dizer que a pressão reduziu a quarta parte, reduziu uma terceira parte, a pressão triplicou, duplicou, né? Então não precisa dizer o valor da pressão, como também o volume, né? Se ele disser que o volume reduziu 8 vezes, a oitava parte, então o primeiro volume V, o segundo V sobre 8, e assim por diante, tá bom? E o primeiro volume, quanto era mesmo? 400 mililitros. E ele quer saber o quê? O novo volume, que eu vou chamar de V. Pronto, tá? O renunciado, né, já foi traduzido aqui nos dados aqui, que a gente retirou os dados aqui, ó. E agora nós sabemos, ó, que quando temos uma transformação gasosa, P1V1 sobre T1 é igual a quem? P2V2 sobre T2. Mas a temperatura é constante. Então, se é constante, ó, pode cortar. Por que pode cortar? Porque se fosse o mesmo valor, já que é constante, né, 500 Kelvin, por exemplo, quando a gente fizesse produto dos meios, produto dos extremos, o 500 que multiplicou esse membro, o 500 que multiplicou o outro aqui, né, ia ser cancelado. Né? Na verdade, é mesmo que não multiplicar por nada, porque o 500 por 500 dá 1. Tá? Então, a gente corta o denominador. Agora, vamos substituir. Quem é P1? P. Quem é um V1? 400 mililitros. Não vai transformar em litro, não? Não precisa, porque aqui a gente não usa o R. Quando a gente usa o R, a constante dos gases ideais, aquele 0,082 atm, litro, mol menos 1, Kelvin menos 1, aí eu tenho que estar preocupado. Porque o R, se está nesse valor que eu acabei de falar, eu tenho que usar o volume em litro e a pressão em atm. Aqui não é o caso. Tá? Então, P vezes 400 mililitros igual, quem é P2? P sobre 4. Quarta parte. E quem é o volume V2? Eu chamei de V, que é o que eu quero saber. Tá? Podia aqui continuar chamando V2, também não tem problema não. Ó. Tá bom? Aí, ó, P corta com P. Da mesma forma do 500 e 500 aqui, a mesma coisa aqui, ó. Porque o P está multiplicando, passa dividindo, corta P com P. Como aquele, hipoteticamente, se as temperaturas fossem 500 Kelvin, constante, quando eu multiplicasse 500 e 500, o 500 também ia multiplicar de um lado, tá multiplicando, ia passar dividindo e ia cortar também. Tá? Só para lembrar que é por conta disso, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. V2 vezes 1, V2. 4 vezes 400, 1.600 mililitros. Se eu quiser transformar em litro, todo mundo sabe que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Porque mili é a milésima parte do litro. É dividir o litro em 1.000 porções, em 1.000 pedaços. Tá? Então, de litro para mililitro, multiplica por 1.000. Para transformar de mililitro para litro, divide por 1.000. Então, dividindo aqui por 1.000, ó, uma casa, duas casas, três casas. Né, anda 3 casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,6 litros. Que é a mesma coisa de pegar o 1.600 e dividir por 1.000. Certo?
A mesma coisa. Corta, 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 corta. Quando divido por 10, a casa da vírgula só anda uma casa, 1,6 litros. Tá? Então, resposta 1.600 mililitros ou 1,6 litros.